Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje, continuando aí com cinemática, a gente vai falar um pouco mais sobre velocidade, né? Mais propriamente dito aí, sobre velocidade média nesse comecinho. Então, antes de eu simplesmente dar uma definição ou uma fórmula, eu prefiro começar nesse caso com um exemplo, para a gente pensar um pouco na velocidade aí. Então, já que a gente vai tratar de movimento, eu preciso de uma trajetória de algum movimento, um movimento qualquer. Vou supor, como na maioria dos casos, né, que fica mais visível, que eu tenha uma trajetória que não necessariamente é retilínea, uma trajetória orientada para a direita. Repetindo trajetória orientada para a direita não quer dizer que estou indo para a direita, não quer dizer que o móvel está indo para a direita. Quer dizer que os números crescem para a direita, as posições crescem da esquerda para a direita. O sentido positivo fica na direita. Só isso, é uma escolha de sentido que a gente faz no início do exercício, no início do estudo do movimento, ok? Mas enfim, isso eu já tinha falado nos fundamentos de cinemática, não vou ficar muito tempo nisso. Vou colocar aqui a unidade de medida das posições, vou escolher o quilômetro, e digamos que aqui desse lado esquerdo saia um carro de uma determinada posição, posição 0, e depois de algum tempo, depois de um certo intervalo de tempo, esse cara está numa outra posição aqui, que eu vou chamar de posição 50. 50 quilômetros e aqui os 0 quilômetros. Essa posição aqui vai ser a minha posição inicial no meu instante inicial. Instante inicial que a gente chama de T0. Instante inicial, vou usar o 0 horas, tá? A maioria das vezes, instante inicial é sempre 0. Coincidentemente, nesse caso, o instante inicial vai coincidir com a posição inicial 0 também. Posição inicial igual a 0 km. Ok, depois de um certo tempo, digamos que depois de um tempo de 1 hora, ou seja, no instante posterior igual a 1 hora, ele esteja na posição 50. S igual a 50. O que a gente consegue entender, do que a gente consegue extrair de informação desse exemplo? Bom, a única coisa que eu sei é que no instante inicial ele estava na posição 0, depois de 1 hora ele está na posição 50. Agora, com os dados que foram fornecidos até aqui, é impossível que alguém me diga o que aconteceu durante essa 1 hora. Eu não sei o que aconteceu nessa 1 hora. Ele pode ter saído daqui, em meia hora ter ido lá na frente e depois ter voltado. Ou ele pode ter ido até o meio do caminho, parado um pouco e depois ter ido até a posição 50. Ou ele pode ter ido e voltado 20 vezes e depois de 1 hora ele está aqui. Não sei, não tem como saber. Com as informações que foram dadas, quer dizer, só com essas 4 informações, é impossível saber o que aconteceu durante esse trajeto. A não ser que eu diga que esse veículo se movimenta com uma velocidade constante, o que eu não falei ainda. Então, o que a gente pode calcular, o que a gente pode tirar de útil desse exemplo aqui? A gente pode dizer que, na média, ele se deslocou 50 quilômetros em 1 hora. Mas eu não sei se realmente ele andou a 50 quilômetros por hora. Como eu falei, ele pode ter feito isso de 1000 maneiras diferentes. Então aqui o que a gente pode calcular é o que a gente chama de velocidade média. Velocidade média. Como que é definida a velocidade média? Então vamos lá, o símbolo que a gente vai usar para representar a grandeza vai ser o Vm. A velocidade média ela é definida assim, ó, variação da posição dividido pela variação de tempo. Então nesse nosso exemplo bem simples, a nossa variação de posição seria o que? A posição final menos a inicial. 50 menos 0, dividido pela nossa variação de tempo, ou intervalo de tempo, 1 menos 0,
Óbvio que dá para fazer de cabeça, tranquilamente. Nossa velocidade média aqui então é 50. Como eu estou usando quilômetros e estou usando horas, 50 quilômetros por hora, que, aliás, é a unidade de medida de velocidade, quilômetros por hora. Então, olha, eu cheguei à conclusão de que, na média, esse cara se deslocou 50 quilômetros por hora. Mas justamente por que eu falo média? Porque eu não sei o que aconteceu, repetindo, é impossível saber se ele realmente andou a 50 por hora. Como eu falei, ele pode ter ido a 1000 km por hora e depois ter voltado, e depois de uma hora ele estaria exatamente aqui em cima, né? Como ele poderia ter ido bem devagar no início e depois bem rápido, não importa, mas em uma hora ele estava na posição 50. Então, na média, é como se ele tivesse andado com uma velocidade de 50 km por hora o tempo todo. Essa, aliás, é uma definição de velocidade média. É aquela velocidade constante que você teria e que faria o mesmo trabalho de uma velocidade que a gente acabou de calcular, como essa média aqui. Enfim, 50 km por hora na média. Não sei o que aconteceu aqui no meio. Ó, aqui no meio eu não sei como é a velocidade dele, aqui eu não sei como é a velocidade dele, aqui eu não sei. Mas na média ele se deslocou 50 km em uma hora. Vou pegar outro exemplo. Uma trajetória qualquer, de novo, orientada para a direita, medida em quilômetros. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Esse aqui de novo vai ser o meu instante inicial, t0 igual a 0 horas. Depois de algum tempo ele vai estar lá na frente. Vou chamar esse instante de t1 igual a 1 hora. E depois eu vou colocar ele aqui no meio, em algum lugar. Vou chamar esse instante de t2 igual a 2 horas. Vamos chamar aqui de 200. E aqui eu vou chamar de 100. Aqui eu vou chamar de 0. Então, o que esse desenho está me falando? Esse desenho está me dizendo o seguinte, que eu tinha um móvel que no instante 0 estava na posição 0, no instante 1, 1 hora, ele estava na posição 200, no instante 2, 2 horas, ele estava na posição 100. Então, T0, T1, T2, tem que seguir na sequência. Então, no começo ele está na posição 0, depois de um certo tempo ele está na posição 200, depois de um certo tempo ele está na posição 100. De novo, eu não sei o que acontece com ele entre 0 e 2 horas, mas eu posso calcular uma média do que acontece com esse cara. Então, exemplo, velocidade média, só que você precisa escolher qual é o intervalo de tempo que você quer calcular essa velocidade média. Digamos que eu queira calcular a velocidade média entre os instantes 0 e 1 hora. Tá? Velocidade média entre os instantes 0 e 1 hora. Então esquece esse do meio. Eu quero calcular a velocidade média entre esse instante e esse instante. Então, para esse trecho que eu estou olhando, isso é o meu início e isso é o meu final. Então, nesse caso, meu ΔS vai ser 200 menos 0, posição final menos inicial, dividido pela variação de tempo, 1 menos 0. Então, para esse intervalo de tempo, 200 dividido por 1, o cara desenvolveu, na média, 200 km por hora. Vou calcular outra velocidade média agora, entre os instantes 0 e 2 horas. Entre os instantes 0 e 2 horas. Então, a gente coloca aqui embaixo só para organizar. Entre 0 e 2 horas. Entre 0 e 2 horas, qual que foi o meu ΔS? Agora eu estou pegando esse trecho inicial que vai de 0 até 2 horas. Esquece aquele instante final. Daqui até aqui. O ΔS vai ser 100 menos 0. E a variação de tempo, o intervalo de tempo, vai ser 2 menos 0. 2
menos 0. 100 por 2, 50 km por hora. Ok, como que a gente interpreta isso? Eu sei então que a velocidade média dele, de 0 até 1 hora, deu 200 por hora. Ou seja, se ele realmente tivesse com uma velocidade constante de 200 km por hora, em 1 hora ele teria chegado no mesmo lugar aqui no final. Então, daqui do início para o final, na média, ele se deslocou 200 km em 1 hora. Agora, entre 0 e 2 horas, a velocidade média dele já cai. Por quê? Porque nessas 2 horas é como se ele tivesse andado só 50 km para a direita. Porque já que não tem como só 100 km, desculpa. É como se nessas 2 horas ele tivesse andado 100 km para a direita. Eu não sei se ele foi até a posição 200. Né? Então, na média, nesse pequeno trecho inicial aqui, de 0 a 2 horas, ele se deslocou 100 km. Eu não sei o que ele fez no resto do tempo. Então, a velocidade média, dependendo do trecho, ela pode mudar. Outro exemplo que muita gente não pensa. Vamos lá. De novo, trajetória orientada para a direita. O cara começa aqui, do lado esquerdo, no instante inicial 0. 0 horas. Depois de um certo tempo, vou escolher aqui, depois de um certo tempo, 1 hora de novo, para facilitar as coisas. Ele vai estar numa posição que fica a 100 km, tá? 0, 100 km. Olha só o que pode ter acontecido aqui. Ou melhor, o que eu sei que aconteceu e o que eu acho que pode ter acontecido. O que eu posso prever, o que pode ter acontecido com esse movimento entre 0 e 1 hora. Eu tenho certeza que no instante 0 ele está na posição 0. E tenho certeza que no instante 1 hora ele está na posição 100. Agora, o que aconteceu entre 0 horas e 1 hora? Digamos, vou inventar, tá? Então, digamos que esse cara saiu daqui, foi lá para frente, foi até a posição 500 km. Isso ele foi bem rápido, sei lá. Tô chutando, tá? Em 20 minutos ele fez isso. Então ele fez isso em 20 minutos. Depois ele voltou mais 40 minutos para dar os 60 e parou aqui. Ou seja, em 1 hora ele estava aqui. Qual é a velocidade média desse cara? A velocidade média dele é ΔS, 100 menos 0, que dá 100, dividido por 1 menos 0, que dá 1, 100 km por hora. Quando, na verdade, em alguns trechos ele andou com uma velocidade muito maior do que 100. Senão ele não conseguiria fazer isso. Mas na média, como eu não sei o que acontece com esse cara entre 0 e 1 hora, então na média, como se ele tivesse se deslocado 100 km em 1 hora. Mas na verdade ele andou muito mais. Então a velocidade média, muito cuidado. Ela não vai me dizer se o cara é rápido ou não. Porque o que vai me dizer se ele é rápido ou não é outra grandeza, que a gente chama de rapidez média. Tá? A velocidade média ela fala com que rapidez ele se desloca. E não é a velocidade, ela não é a velocidade real que ele tem. Então, muito cuidado com isso. Tem muito professor que não comenta isso, tem muito livro que também não comenta isso. Velocidade média não diz se o carro, se o avião, se a pessoa é rápida ou não. Só te dá uma média para aquele trecho. Quer ver um outro exemplo onde isso fica bem nítido? De novo, temos a nossa trajetória, uma determinada posição, um determinado corpo. No instante inicial, 0, ele está aqui nessa posição, não importa que posição, tá? Posição 30. Aí ele vai para frente, anda 1000 quilômetros, volta, anda mais 1000 quilômetros e para em cima do mesmo lugar, tá? Faz de conta que ele sai, anda 1000 quilômetros para frente, volta mais 1000 quilômetros para trás e para no mesmo lugar. Ou seja, ele vai parar aqui no instante, vamos supor, depois de 20 horas.
tá? No instante 20 ele vai estar no mesmo lugar. Então se eu fosse pensar numa tabela, eu colocaria assim, ó, instante medido em horas, posição medida em quilômetros. Eu ia colocar os seguintes valores. No instante 0 ele está na posição 30, aí ele anda para frente, 1000 quilômetros, volta 1000 quilômetros. No instante 20 horas ele de novo está na posição 30. Se alguém olha para essa tabela, sem saber isso que eu acabei de contar, o que a pessoa vai pensar? Vai pensar que o cara está parado. Como assim? No instante 0 ele está na posição 30, no instante 20 também? Então a pessoa não sabe o que aconteceu com ele entre esse 0 e 20, durante essas 20 horas. É como se ele tivesse ficado parado na média. Tanto é que se eu for calcular a velocidade média, vai ficar ó, ΔS sobre ΔT, posição final é 30. A posição inicial, 30 também. Dividido pelas 20 horas, vai me dar 0 km por hora de velocidade média. Óbvio que o cara não é tão lerdo assim a ponto de ficar parado. Ele foi para frente, foi para trás, mas na média é como se ele tivesse ficado parado. Ou seja, se ele tivesse desenvolvido uma velocidade média, ou melhor, se ele tivesse desenvolvido uma velocidade constante de 0 km por hora, depois das 20 horas ele estaria no mesmo lugar. Então, muito cuidado com a velocidade média, porque a velocidade média ela não relaciona essa distância percorrida aqui na fórmula. Esses 2.000 quilômetros que o cara percorreu não aparecem na fórmula. O que aparece na fórmula é só a variação da posição. Então, quando você quer saber se um carro é realmente veloz, você tem que falar em rapidez média. Rapidez média. Aí sim, o que a rapidez média vai calcular? A rapidez média vai calcular na média a velocidade real que o cara tem, não é o deslocamento. Então aqui você não coloca o ΔS, aqui você coloca a distância percorrida. Distância percorrida dividido pelo ΔT. Aí sim você pode ter informação para dizer se o cara é rápido ou não. Pega um exemplo de uma pista de Fórmula 1. Imagina que isso é uma pista de Fórmula 1, tá? Então o cara sai desse ponto, percorre toda a pista, depois de um certo tempo, ele chega no mesmo ponto. Se eu for calcular a velocidade média dele numa volta, se eu for calcular a velocidade média desse cara para uma volta, o meu ΔS vai ser exatamente zero. Por quê? Porque a posição final e a inicial são a mesma. E todo mundo sabe que a velocidade média de um carro de Fórmula 1 não pode ser zero. Por quê? Porque no dia a dia a gente não usa essa palavra rapidez média, né? Os comentaristas de corrida, eles falam velocidade média, mas não sabem que não é isso que eles estão falando. Eles estão falando de rapidez média. Aí sim, você vai lá, pega o comprimento inteiro da pista, que é a distância percorrida, divide pelo tempo que o cara levou e você calcula a rapidez média daquele carro, que é diferente nesse caso da velocidade média. Tá? Então, muito cuidado aí com essas duas grandezas que são diferentes, velocidade e rapidez. Se vocês perceberem a diferença entre ΔS e distância percorrida, ΔS diferente de distância percorrida. Então, ó, se vocês perceberem a diferença entre essas duas, dá para perceber também a diferença entre velocidade média e rapidez média. Às vezes, rapidez média. Às vezes, isso daqui pode coincidir. Muitas vezes o ΔS pode coincidir com a distância percorrida, mas são grandezas diferentes. Muitas vezes a velocidade média pode coincidir com a rapidez média, mas são grandezas diferentes. Quando que elas coincidem? Quando não há inversão de sentido. Digamos quando o carro vai sempre para frente, ele nunca vai voltar. Se ele vai sempre para frente e nunca volta, essa distância desse ponto até esse, além de ser a distância percorrida, é o seu ΔS, posição final menos a inicial. E a velocidade média aqui vai coincidir com a rapidez.
tá? Então muita gente acha mais fácil simplesmente abrir o livro de física, olhar a fórmula, ver que é ΔS sobre ΔT e já partir para os exercícios. Aí quando chega lá no vestibular, como tem pouca vaga, vai ter um exercício cabeludo que vai pegar aquele cara que não sabe teoria. Então, ó, esse tipo de coisa pode salvar muita gente em determinados exercícios. Muito cuidado, porque a velocidade média, apesar de ser uma fórmula bem simples, ela pode ser uma grande pegadinha aí no vestibular, ok? Mais pra frente eu vou postar aí uns vídeos só com exercício de velocidade média. Obrigado e até a próxima.